Bora, 8 e 7. Boa noite, senhoras e senhores, estamos aqui para mais uma live e essa live promete, essa live vai ser incrível. Convidado especial de hoje é um cara que tem muito conhecimento, um vasto conhecimento, uma experiência gigante na área dele e vai ser demais. Eu quero que vocês convidem todos os seus amigos, envia para 5, 10 amigos, para quem faz sentido ver essa live. Vai ser demais. E eu já aviso, é a primeira de várias outras que nós vamos fazer, porque é muito conteúdo. O cara é simplesmente fera demais e eu vou estar chamando ele agora aqui. O Fraga vai vir comigo para essa. Só um pouquinho, gente. Deixa eu chamar o Fraga aqui. Bora, vamos entrando já, o pessoal vai entrando. Olha Aí, aí, vamos ver. a conexão. Pera aí. Vamos ver. Ah, isso aí, ó. Aê, Consegui. Ah, o senhoras cara e paga. senhores, A gente paga um senhor pouquinho de mico no começo. Fraga. Vai lá, Thiago. Ancore aí, Satisfação, ancore. meu irmão, satisfação ter tu por aqui, cara. Eu tava falando agora já que live incrível promete e eu já avisei aqui a nossa audiência que essa aqui é a primeira de várias que a gente vai fazer, Espera. porque, cara, tem muito assunto, a gente conversou um pouco e eu tenho certeza que tem muita coisa legal pra gente falar, muito conteúdo, porque, cara, tu é dono de um vasto conhecimento e a gente quer saber mais sobre a tua pessoa. Eu quero saber, a nossa audiência quer saber quem é o Fraga. Olha aí, boa. Ó, não cria uma expectativa muito grande, tá? Senão daqui a pouco a régua fica alta e o pessoal depois se assusta. Não foi tão bom assim. Mas vamos lá. Primeiro lugar, primeira coisa que eu vou perguntar. Todo mundo me ouve bem aí, será? Tu tá ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem, todo mundo. Eu estou ouvindo muito bem aqui. Deixa eu ver para minha. Aqui, tá, minha assistência técnica aqui, tudo certo, áudio chegando bem aqui, ó. A doutora Beleza. Tássia já ouviu. Então, quem é o Fraga e quem é, vamos dizer assim, o Fraga se mistura com a Notri às vezes. Falo da trajetória ou falo direto da pessoa? Quem é o Fraga hoje? Quem é o Fraga, então? Então, sem a trajetória. Bom, o Fraga, guri modesto. Não, brincando. Não, é o seguinte: humildade sempre. Agora, modéstia, nem sempre. Né? Porque questão de mercado, aí estou me colocando melhor, muito bem embasado das questões técnicas, normativas, sempre tentando passar conhecimento para cliente, que é o fundamental, não deixar lacunas onde a pessoa fique, pá, mas peraí, isso aqui eu não compreendi. E aí eu uso, vamos dizer, da comunicação, que eu acho que é um dom que veio, né, no combo, e eu aproveito isso, eu exploro essa questão da comunicação e tento sempre nutrir as pessoas de informação, principalmente, né, no que tange a topografia, mas querendo ou não, a gente tem aí ligações, né, afinal tu é corretor, vende imóveis, vende sonhos para as pessoas e querendo ou não, eu ajudo a melhorar esse sonho, ou seja, não trazer problema para ninguém com o meu trabalho. Então, resumindo, o Fraga é um cara que está sempre em busca de conhecimento. Óbvio que às vezes a gente não vai conseguir saber tudo, e na minha profissão, com certeza na tua também tem algo semelhante, que é, por mais que a gente estude 50 anos, em algum momento da vida talvez eu comece a me tornar obsoleto, e aí com isso vai vir daqui a pouco uma jovem, vamos dizer assim, uma nova safra de topógrafos, onde com o tempo eles vão passar por cima de rolo compressor, mas eu espero que isso demore bastante para acontecer, tá? Mas aí, faz parte. Não, mas vai. Mas é uma busca incessante. Todas as lives que a gente fez aqui, a gente sempre fala sobre isso, né? Que é buscar conhecimento, ir atrás de mais conhecimento todos os dias, porque o mercado muda muito rápido e a gente precisa, é uma evolução constante, né? Então, como eu sempre digo aqui, se a gente não evoluir junto, cara, a gente vai ser engolido, né? A gente é prova viva disso. Todas as mudanças que ocorreram, eu como corretor, muita coisa já mudou, né? Então, cara, não é diferente na tua área. O cara que vende carro, ele precisa se aperfeiçoar. O cara que vende bike, ele mudou. Tudo mudou. Todo o cenário mudou. E a pandemia também fez com que esse cenário avançasse muito rápido nesses 2 anos, né? Então, é uma evolução muito rápida, digamos assim. E a gente está surfando essa onda. A gente está fazendo a nossa parte.
Então, assim, cara, todos os dias a gente busca conhecimento, a gente está sempre aprendendo, né? E ter pessoas assim, porque o grande lance de tudo, né? O que move o mundo não é as respostas, né? É as perguntas. É Porque quando a verdade. gente sabe todas as respostas, vem alguém e muda as perguntas. Então a gente tem que estar sempre em busca, né? De mais conhecimento, mudando as perguntas para ter outras respostas. E, cara, e Fraga, como é que tu chegou assim na topografia? Como é que tu enveredou para esse lado aí? Bom, aí vem uma questão da trajetória. Se eu ficar contando toda a história linear, primeiro que vai demorar a 1 hora inteira da live, mais ou menos, né? E outra que tem um monte de história triste no meio, mas não vou contar isso. Vamos lá. Traçando um paralelo bem rápido. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, por causa da mãe, por uma questão de supervisão. E, tipo assim, o pessoal vai falar, pô, trabalho infantil. Não, na verdade foi assim, foi para que ela mantivesse os olhos em cima de mim para que não acontecessem coisas. Então, vim do ramo calçadista, depois jaquetas, confecções, até que com ali pré-adolescência comecei a migrar para metalurgia. Aí trabalhei um tempo também frio com isso. Então, Deus o livre citar empresa, enfim. Aí depois, outros tempos, né? Ah, Outros tempos. Querendo ou não, mas eu comecei bem cedo também. eu vou fazer 36, mas já tenho 25 de carreira, então é bem, bem esquisita a coisa. Aí, enfim, teve um momento do hiato onde eu fiz o Senai, várias amizades, e ali eu comecei a entender um pouco melhor, assim, realmente, estudar não são ciclos que o cara vai vivenciando, vai conhecendo pessoas, vai conectando informações, experiências, e aí, disso, permaneci por um tempo dentro da metalurgia, trabalhei um período que foi meio confuso dentro do teu ramo, só que na parte de locação, voltei para metalurgia, e aí, o que aconteceu? Ali que começou a mudar as coisas a partir dos 22, 23 anos. Então, esquece essa história toda, e aí começo a me aprofundar na metalurgia, só que eu vi que eu não tinha muito talento para a questão do torno e da fresa. Medo de perder dedos, mãos, braços. Eu, cara, quer saber? Eu acho que eu vou fazer outra coisa. Me apaixonei por um período pela solda, e aí, de soldador, projetista de estrutura metálica, que era algo que eu já trabalhava, eu fazia estruturas, e aí, disto aí, o que aconteceu? Eu remetia um conhecimento lá do tempo do Senai, lá de trás, por isso que eu quis contar toda essa linha, assim, rapidamente, Sim. onde daí, da solda para o desenho, do desenho onde eu resgatei conhecimentos do passado, aí me imbuí de uma coisa que eu fazia e vi o desenho dos outros, eu comecei a fazer o desenho para que outros fossem manufaturar, né, as peças. E lá dentro, é agora que vocês vão entender, lidando com engenheiros civis, eis que um dia falam da tal da topografia. E aí eu vou chegar na parte interessante agora. Ouvi falar da tal da máquina, que é a estação total, o equipamento, estação total, que parece uma câmera fotográfica robótica que fica em cima de um tripé, que geralmente o pessoal vê em trânsito, Acha, tipo rodovias, como 116, 239, e acho que vai ser multado, né? acha que é o pardal. É. Sim, já Então, até eu já me enganei, né? sim, e geralmente quando o cara está trabalhando com aquilo, ouve o pessoal gritando, pô, estão me multando aí, mas não, né? Enfim. Aí, assim, por causa daquele instrumento ali, essa ferramenta, né, que é a estação total, que ainda é muito utilizada, mas depois eu vou explicar as diferenças entre esse equipamento e os mais modernos, que eu estou com aqui do lado e vou mostrar durante a live. Então, eu fui por causa da estação total, mas como curso, que foi feito na Bom Pastor, em Nova Petrópolis, a principal atribuição do curso era de georreferenciamento, eis que eu descobri que, pô, eu não vou trabalhar muito com esse equipamento que vamos dizer assim, foi o que despertou a paixão e o interesse. E o porquê do interesse à topografia? Não só pelo equipamento, mas eu tenho duas paixões na vida. A primeira delas, tecnologia. A segunda delas, campo, mato. E foi Sim. isso que me levou à topografia. Então, toda essa linha, para daí traçar e te dizer, Tiago, o que me levou à topografia, mato e tecnologia e a tal da estação. Mas aí, depois eu vou mostrar melhor o tal do receptor GNSS. Lá dentro eu vi a necessidade de me aperfeiçoar com o georreferenciamento. Aí agora deixo o espaço aí para pergunta, enquanto eu tomo uma água. Não, mas é que é uma, assim, para mim, eu já ouvi falar, né? Porque por trabalhar dentro dessa área, então a gente acaba ouvindo, mas não tem o entendimento. E a minha pergunta, ela abrange para, por exemplo, para minha mãe que está olhando lá agora, o que é o georreferenciamento? O que é esse tal de georreferenciamento? Bom, vamos lá. Então vamos
às explicações agora. Vou tentar não tornar isso aqui muito chato, assim, não parecer uma aula mesmo do tempo de sala de aula. Mas qual é que é a necessidade? Por que assim, se fala em georreferenciamento hoje? Se nós formos olhar as descrições de matrícula, eu sei que tu deve ver isso com uma certa frequência, né? Aí tu já deve ter prestado atenção lá. Um imóvel medindo tantos metros quadrados, com um segmento de reta tal e ângulo tal interno, né? As inflexões que a gente chama. Geralmente aparece lá ângulo interno de 90 e tarará, tarará. Só que daí tu fica assim, tá, mas como que eu vou saber exatamente a posição disto numa quadra, dentro da cidade, dentro do bairro, ou saber a posição dela perante o globo? E aí, assim, para analisar isso, eu vou tentar traduzir isso de uma maneira não chata. O topógrafo, quando trabalha com a estação, que é essa câmera robótica, ele está arbitrando coordenadas. Para tu pensar assim, arbitrar, que coisa chata, que coisa rígida, dura, né? Mas eu vou tentar simplificar para vocês aí que estão ouvindo. Pensa numa tabela de Excel. Tu tem colunas com as letras e tu tem a ordem numérica, né? Quando tu coloca lá, na célula, sei lá, na linha B, com o número 12, ali tu está arbitrando uma coordenada dentro daquele cenário, né? É o mesmo que tu faz no equipamento. Só que daí agora, globo terrestre, vamos lá. Eu vou arbitrar algo. Porém, como é que eu vou ter a posição local numa área? Eu não tenho como. Eu não tenho como dimensionar aqui dentro, com esse equipamento, essas coordenadas com a posição em cima de uma placa tectônica. Aí, isso que vem esse cara aqui, ó. Receptor GNSS. Posição global, georreferenciamento. Esse carinha aqui, que custa uma bela de uma grana, ele que proporciona, no caso, esse rigor de dar ao mapeamento, ou seja, em cima do globo, que tu tenha a localização com a coordenada. E aí existem tipos de coordenadas aí. Eu sei que eu vou daqui a pouco me estender em coisas chatas, mas para simplificar a linguagem, ao invés de eu ter uma coordenada que foi arbitrada por um equipamento e não ter referência de onde é isso no globo, com o georreferenciamento, com esse equipamento que está aqui, eu consigo obter essas informações e colocar elas no memorial descritivo, que depois vai se tornar a descrição da matrícula. Ou seja, eu pego então, vamos pegar aqui uma ilustração tosca minha, ó. A caixinha do óculos, finge que esse é o teu terreno urbano, 12 por 30, que é o mais clássico que a gente vê. Se eu estou com a estação total em cima desse ponto arbitrando, eu não tenho as outras informações da posição, não tenho as inflexões e eu não sei os limites da área. Quando eu utilizo esse equipamento, eu consigo ter tanto as coordenadas quanto todas as outras informações que a estação total tem. Aí agora vem aquela pergunta intrigante, tá? Esse equipamento que tu tem, ele vai eliminar e extinguir de uma vez por todas o equipamento que a gente vê na rua, a estação total? Não por um detalhe. Se tu for fazer dentro de uma caverna, por exemplo, a mineração, lá eu não tenho sinais de satélite que entram em contato, que mandam as informações para a placa dentro do receptor. Sim. Então, assim, eu sei que é muita matemática, mas o porquê do georreferenciamento? Aí agora, tipo, expliquei toda a ciência e toda a matemática resumidamente, o porquê disso, o porquê que é importante o georreferenciamento. Vocês já devem ter ouvido falar de uma questão bem simples que é sobreposição de lote, sobreposição de área, que às vezes vira o quê? Um litígio. Aí agora vamos traduzir as palavras, né, o juridiquês, para algo assim que o civil comum consegue entender. O que é a sobreposição de área? Tiago Prado, em 1900 e Guaraná com rolha, comprou um terreno 12 por 30 em qual cidade? Campo Bom. Campo Bom, perfeito. Exerce posse da sua área e no momento em que comprou a sua área na quadra, tudo era mato na volta. Edificou sua casa, exerceu posse, está lá há 20, 30 anos. Porém, Tiago Prado foi induzido ao erro pelo topógrafo na ocasião, ou pela construtora. Eis que um dia os vizinhos fazem suas áreas, exercem posse, colocam cerca, muro, constroem, está tudo bonito. Aí um dia alguém levanta a hipótese, mas peraí, tem alguma coisa errada. Porque lá no lote bem da ponta faltou espaço. Aí eles começam a analisar, quem é que induziu ao erro? O Tiago Prado. Aí o Tiago Prado responde por um litígio de 30, 40 anos antes, ou, claro, estou deduzindo aqui uma época, 20 anos, sim. Só que não foi tu o ocasionador. Ou a loteadora, que abriu os lotes, ou daqui a pouco o topógrafo que executou o levantamento em campo. Ou pior ainda,
o topógrafo colocou as estacas no local certo. Ele colocou lá nos 4 vértices do polígono. Mas o pessoal da construtora, com carrinho de mão, equipamento pesado, derruba a estaca. Aí vai lá alguém, eu acho que era em tal lugar, vai lá e bate a estaquinha de novo. E daí tá totalmente fora. Tchê, aí é o seguinte, para acabar com esse tipo de dor de cabeça, por isso que inventaram o gel. Aí agora tem a questão de norma nova, né? Porque nós estávamos ainda com os balizadores de normativa de 73, pasmem. A gente está falando de 50 anos. E não se mexia em nada na parte urbana. E aí, na metade do ano passado, saiu a tal da norma. Eu vou ficar falando de números às vezes, mas vou tentar traduzir sempre. Pode falar. Saiu a norma 17047, que estabeleceu as normativas para georreferenciamento urbano, porque isso começou primeiro em áreas rurais. Então, se determinou que deveria se colocar marcos sobre tais métodos, catalogar essas informações com uma memória de cálculo, uma tal de uma planilha ODS, que os topógrafos que estiverem ouvindo agora vão pirar, porque eu estou falando o filé da topografia atual, né? E aí, depois deles balizarem isso e começarem no rural a eliminar esses problemas com litígio, né? Ou seja, de um entrar com uma ação contra o outro, né? Ou seja, a parte autora contra o réu, os dois respondem, existe um inquérito, aí é feito um levantamento pericial, ao qual eu também sou perito pelo Tribunal de Justiça, e mediante o inquérito se esclarece ao juiz o quesito, olha, a autor tem razão ou o réu tem razão nos seus argumentos. Enfim. E o porquê da necessidade do georreferenciamento é para começar a diminuir essa cota de problemas de litígio e problemas que, querendo ou não, saem do contribuinte. Então, como está onerando aí na casa de... Eu não me lembro agora em 2022, mas acho que em 2021 foram 10 milhões, mais ou menos. Eu não sei se foi no estado ou na região sul, que foi investido, que foi tirado do cofre público para ajudar nessas questões de indenizações por conta de sobreposição de área. Então, a gente está falando aí de dezenas de milhões num estado ou numa região, o que dirá, então, o Brasil todo o que deve acontecer, né? Questão de poder público e o nosso dinheiro rolando nisso. Então, eles começaram a apertar um pouco essa questão da normativa, e agora, uma vez que saiu a norma no ano passado, muito em breve vai gerar a lei. E aí, quando for lei, meus amigos, primeiro, topógrafos terão uma ascensão na carreira, os que têm atribuição para georreferenciamento. E os corretores, talvez, corretores imobiliários, vão começar a ouvir muita bronca por causa dessas questões da matrícula. Porque lá em 1980 foi feito de uma maneira, e aí o pessoal nunca se deu conta de que a área está posicionada, às vezes, equivocada, né? Então, assim, ainda vai dar muito pano para manga essa história do georreferenciamento, mas o porquê que a gente está fazendo essa live hoje? Para justamente salientar ao público, ao teu público, ao meu. Mas é de suma importância, até porque, como alguns casos, né, tem vários loteamentos novos aqui na região, que eu tenho, inclusive, à venda. E aí, quando tu tem uma incorporadora que se preocupa e faz isso, né, ela vai lá e coloca postes de concreto e divide e coloca uma tarja, uma placa com o lote, a quadra, tá tudo bem especificado, mas às vezes não tem. E aí já aconteceu comigo, não nego, né? Mas antes de efetivar realmente uma venda, por exemplo, semana passada eu fui mostrar um terreno e não tinha placa, esse loteamento ainda está em fase de obras, ainda não tem a definição. Então eu olhei assim, lote 11, lote 12 da quadra 116. Cara, o que eu fiz? Cada um tem em média 12, são 12 de frente. Então eu peguei e contei a passos largos, mais ou menos de 1 metro, porque eu tenho quase 2 metros de altura e meu passo dá 1 metro de distância. Então eu disse para o meu cliente, disse, olha, é mais ou menos aqui, mas não é exatamente aqui. É só para te ver a posição, aonde fica aproximadamente o terreno, os lotes, e a posição solar, para te ter uma ideia. Então, assim, cara, mas só que eu sei que às vezes acontece isso, né? De alguma forma as pessoas compram e aí depois, mas não era bem aqui, era um pouquinho mais para lá. E aí já não tem o que fazer, entendeu? Porque existe um mapa, então é muito importante os corretores, as imobiliárias,
deixar isso bem claro para o cliente que precisa ter o georreferenciamento, se for um loteamento mais antigo, que precisa ter eu sei de vários casos, isso, como a gente falou, cara, tem assunto para muito, de chácaras, que o cara fez uma cerca fantástica, com arame farpado, 8 linhas, e tava meio metro fora. E ele teve que arrancar toda a cerca e mudar. Então, cara, tu imagina, mão de obra, tempo, estresse, porque tá fora, entendeu? Então, é muito importante que esse alinhamento, né, essa referência, esteja bem certa para te fazer, dizer assim, é aqui, esse aqui é o meu lote. Já vi também casos, Fraga, só para trazer rapidamente aqui. Não, ótimo, ótimo. Contribuindo. Daqui a pouco eu venho com informação sobre isso. Sim. Bem próximo a mim, assim, amigo meu, né? E ele comprou uma casa e e aconteceu um erro, assim, que foi tosco na época, né? Os caras pegaram e disseram assim, o terreno é aqui. Aí eles balizaram a casa, mais ou menos por aquela linha, só que o terreno era um pouquinho mais pro lado. Aí o que aconteceu? Cara, a casa dele ficou fora do diâmetro certo e a garagem dele ficou extremamente apertada. E do lado morto da casa, ao invés de ter 1 metro, ficou 1,50 m, que seria a diferença de abrir as portas do carro na garagem. Então, assim, cara, por isso que é muito importante isso aqui. É por isso que eu quero que essa seja a nossa primeira de várias outras lives, porque esse assunto é um assunto muito importante, né? Muito importante para mim como corretor, como a gente falou, porque tu vai conseguir posicionar bem o teu cliente e passar uma segurança maior, né, na aquisição desse futuro imóvel. Então, é algo que é bom para não ter uma futura dor de cabeça, um problema lá na frente. Né? Então, é de suma importância a tua profissão. Eu tenho, né, não tenho o que dizer, meu. Na verdade, assim, o que eu sempre digo para os clientes em geral, tá? Por mais que tenha uma área consolidada há muitos anos, é importante, é interessante que, se tu tá, tipo, 20, 30, 40 anos, é bom fazer uma verificação, sim. É bom retificar a tua matrícula, até por um detalhe bem interessante, tá? Com essa lei, quando ela surgir, isso é um gancho bem bom para nós dois aí, ó, nas duas áreas, né? Corretagem e topografia. O imóvel ele vai passar a ter um valor maior quando ele passar por essa retificação e colocar essas coordenadas com a posição global. Tá? Isso eleva o valor, porque tu imagina o seguinte, Tiago vendeu uma área 20 anos atrás. Aí a família mudou de vida e tudo, e, cara, quero me mudar. Então, encontrei um lugar melhor em outro estado, a área passa de novo para as mãos de Tiago Prado. E aí, no momento da venda, daí descobre-se, peraí, eu tava com o valor tabelado, sei lá, vou chutar aqui, só o valor do terreno, 180 mil. Ele vai despencar para uns 160 porque não tem essa alteração na matrícula. E as pessoas vão poder questionar. E isso, com o tempo, vai se tornar um argumento de venda ou de não venda para isso. Então, o ideal é, façam isso, retifiquem, coloquem essas informações. Eu sei que daí parece que eu estou trabalhando simplesmente a meu favor, mas é até por uma questão assim, hoje tu vai pagar um preço X. Isso vai compensar muito em breve no momento da venda. Ou daqui a pouco por não pagar uma multa, se vier a acontecer multas. Porque o que é a tendência? O primeiro lugar onde eles vão começar a colocar essa imposição, Porto Alegre. Como estamos próximos, região metropolitana, que é o conglomerado de cidades anexas, muito em breve isso vai começar a chegar na gente. E por último vai para as cidades que estão mais afastadas da região metropolitana. Então, é uma questão de lógica. Quanto mais cedo tu fizer, menor o preço. Maior a tua lucratividade no futuro. Sim. Aumenta esse leque. E uma coisa interessante, tu falou de litígio, eu lembrei de um caso. Meu primeiro caso de perícia foi, os lugares eu posso falar, as pessoas eu não posso dizer, obviamente, por uma questão de conduta, né, de cartilha. Mas o primeiro caso que eu peguei foi na comarca de Taquara, a gente chama de comarca porque às vezes é um registro na cidade, corresponde a outras 2, 3 cidades no entorno. Então a gente chama de comarca. A mesma coisa, Dois Irmãos, que corresponde a Santa Maria do Herval e Morro-Reuter. Até para quem não sabe isso, né, essa cidade, se alguém aí da nossa live é dessas cidades, a comarca que atende a essas cidades é o registro de imóveis de Dois Irmãos. Mas o meu primeiro caso foi lá, Taquara, peguei, no caso, a situação, analisei os dados, parte autor e réu, né?
E aí, o que aconteceu na área? A parte autora, né, dizia que o réu, no caso, teria invadido uma parte aos fundos. Digamos que aqui tem a rua, o arruamento da quadra, e aqui criou-se uma barriga, criou-se uma bolha. E por que ele ocasionou isso? Pensa naquela a cerca, a tela convencional, a traçada, aquela, que forma os quadradinhos, né? A mais clássica dos anos 80 e 90, que a gente vê em campinho de futebol. Perfeito. O cara começou a jogar entulho ali, a pessoa. Jogou entulho. O que aconteceu com os moirões? Que, na verdade, o nome técnico é mourão, mas ninguém fala. Com o tempo, a madeira, aquilo tombou, caiu a cerca. O que na cabecinha ingênua do cidadão ele fez? Falou, vou erguer de novo, vou exercer posse, só que ele ignorou o alinhamento que ele tinha da metade para frente da área e fez em diagonal aquilo ali, exercendo posse de uma fatia maior. E ainda pegou e ergueu uma casa nos fundos e alugou. Joia, né? Não, é coisa bizarra. E aí eu peguei aquilo, eu já olhei. Aí assim, primeira coisa quando eu olhei a matrícula, posição solar. Para quem não sabe, rosa dos ventos, né? Norte sempre apontado em cima, sul baixo. Aí para vocês aí, não sei qual lado que vai ficar o correto na live, mas para quem olha para uma prancha, né, para um desenho, para um mapa, a tua esquerda oeste, a tua direita leste. Então, enfim, aí eu olhei ali, orientação solar completamente desorientada, bagunçada. Não sei o que deu na cabeça do topógrafo na ocasião, que colocou aquilo invertido. E acontece, é bizarro, mas acontece. Aí tá, o tamanho do polígono, ok. Aí eu fui lá com o meu equipamento, verifiquei, e aí hoje, devido ao georreferenciamento, como é que são as pranchas entregues ao TJ, que é o Tribunal de Justiça, e nos registros, devido ao gel. Eu não vou ficar dando aqui spoiler, senão eu estou alimentando a concorrência, né? Mas é o seguinte, tem que cuidar algumas coisas. A primeira... vou dar um dropzinho aí pro pessoal para, já ficar com as orelhas em pé. Hoje é indispensável que tu entregue, já que tu faz georreferenciamento, entregue uma prancha, um mapa, como alguns chamam, um desenho, com a imagem de satélite. Fora outras coisinhas aí, outros perfumes, que pro pessoal agora não interessa, mas que eu esclareço isso no momento do orçamento, né? Então daí, balizei tudo isso, trouxe as informações e na hora de responder inquérito, obviamente, a parte autora estava correta da acusação e o réu ia ter que, né, indenizar. Problema. Eu fui lá 20 anos depois do momento em que foi feita a ação. Quando eu resolvi o caso e entreguei isso para o juiz, as duas partes envolvidas já estavam mortas. Aí ficou um enrosco para os filhos de um lado e de outro resolver. Mas aí, claro, como o juiz foi lá e deu a sentença e, né, a parte autora estava correta, os filhos, muito tempo depois do seu pai já ter sido sepultado, foram lá e tiveram que exercer a posse correta, ou seja, mudar a cerca e desmanchar a casa. Então, para vocês entenderem a gravidade da situação. Não é que eu estou falando aqui de algo assim, ele só quer vender o trabalho dele e, vamos dizer assim, fazer alterações com o Thiago e outros corretores. Não é isso. É uma questão de... É um serviço de utilidade pública. A qualquer momento e em algum momento, tu terá que fazer. Então, por que tu vai esperar a lei começar a te cobrar e te multar, se hoje tu faz por um valor muito menor e já coloca isso ao rigor do que deve ser feito? E com a possibilidade de, na hora de entrar em contato com o Thiago Prado, vender com a régua mais alta. Ou seja, na baixa, melhorei as coisas, vendi na alta e peguei um valor maior. É uma questão de lógica. Isso aí é muito semelhante, isso que tu está falando agora, e acontece muito. Hoje, por exemplo, tá, a pessoa vai lá e tem um terreno definido, né, tudo certinho, construiu uma casa de 70 metros quadrados. Aí ela vai lá e aumenta mais um pouquinho, ela faz mais uma garagem, faz mais um quiosque, faz mais algumas obras e não regulariza. Deixa, vou fazer depois. Cara, vai ser a mesma coisa, entendeu? Tem que averbar, tem que pegar o certo, faz o correto, pega o arquiteto, o engenheiro, faz a planta, a BITS, toda aquela etapa, vai lá no registro, tem uma construção, quero averbar isso. Por quê? Porque na hora de vender, tu vai precisar fazer, né? Então, como tu disse agora, tu vai postergar
um problema, né, num negócio, então resolve, já faz a coisa certa, que às vezes lá na frente tu vai ter que fazer mais rápido, e quando tu quer fazer mais rápido, né, tu vai gastar mais, vai ter que correr mais, menos tempo, pressão, é muito pior. Isso vale para quem era solteiro, casou e não averbou na matrícula, são vários pontinhos. Então, assim, é uma informação muito válida que muitas vezes até as pessoas, por não saber, não ter essa coisa, depois eu faço, e vai ficando, e aí, sei lá, mudou de trabalho, a casa ficou pequena, quer mudar de cidade, de estado, enfim, e aí vai ter que correr atrás desse negócio. Já passei por isso com clientes meus, né? Então eu sei que acaba atrasando a venda, às vezes se perde Sim. porque a pessoa, porque entenda o seguinte, a pessoa que está comprando o imóvel, ela está no calor da emoção, ela quer comprar o imóvel. Agora, se eu disser assim, olha, eu preciso fazer uma regularização e tal, você pode levar de 30, 60, 90 dias, não sei, eu não tenho esse tempo, eu vou para outro imóvel. Você foi à venda, entendeu? Então é algo que às vezes tu vai postergando que pode ser um elemento contra tu mesmo, né? Então é importante fazer esse cara, essa verbação é um dos pontos, só, mas tem vários outros, né? Então é importante fazer a coisa certa. Faz o certo que vai ter um bom retorno. Né? Com certeza, se tu conduz desde o começo, levando cada coisa a rigor, no final, o teu resultado é assim, primeiro, transparência. Segunda delas, que é a melhor, quanto mais enérgico tu for com os atos no início, mais tranquilo é a finalização. Isso é um fato. É a mesma coisa que tu fazer o trabalho do TCC da faculdade. Se tu deixar para o último momento, vai dar problema. Tu vai ficar hora sem dormir, tu vai perder cabelo. E assim, até um detalhe bem interessante que tu falou. Essa observação que tu fez, pontual, é de uma expertise gigantesca. Porque assim, as pessoas ficam 40 anos com a matrícula, deixando aquilo, uma hora eu vou ver. Passam-se gerações, quando vê até a pessoa, já não está mais aqui, aí quer resolver, aí detalhe, aí chama o topógrafo e dá uma missão impossível. Que é que de uma semana para outra o cara mude tudo na matrícula. Primeiro, não depende somente do topógrafo. Exato. Depende de pessoas dentro do registro que vão ter um tempo para analisar os documentos não só do teu trabalho, como demandas anteriores. Aí tem uma pilha de papel lá, e o pessoal fica, e aí, vai sair? Calma, cara pálida. 40 anos de espera e agora tu quer que eu resolva em 4 dias, não existe. Então, assim, um dos trabalhos mais suaves que eu fiz dentro em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo acho que levou o quê? 2 meses. Entre o meu trabalho, a entrega das pranchas e tramitar lá dentro e depois retificar a área. 2 irmãos, bem na época da pandemia. Aí não foi por uma questão de a má conduta do pessoal lá dentro, até porque eu conheço o pessoal de dentro do registro, quase que a ponto de ter o WhatsApp pessoal das pessoas. Mas é por uma questão de ter muito mais demanda lá dentro para o número de pessoas trabalhando, levou 2 anos. Tudo bem que tinha um fator agravante da pandemia, eles tinham que reduzir o horário e o atendimento também, né? Então, máscara, uma pessoa no guichê e a outra sendo atendida com um acrílico, então as coisas lá dentro até mudaram. Mas, além de tudo isso, normalmente iria levar 120 dias, 160, mais ou menos. Ou seja, de 4 meses a meio ano. Levaram 2. Quando o cliente recebeu em mãos pelo correio a alteração da matrícula, ela retificada, com as coordenadas e tudo, ele me fez um vídeo na hora e mandou, olha aqui, Fraga, finalmente, cara, agora eu posso vender isso aqui. Caramba. Mas, não, entendeu? Então, assim, eu nem lembrava, mas... Não, e acontece, a gente sabe, cara, vivi isso ontem, tive um caso muito parecido de um lote aí também que não foi feito o inventário ainda, então, cara, perdeu a venda, o cara foi para outro, né? Conduzi ele para outro terreno porque ele disse, não, inventário, até resolver, perdeu a venda, e era um bom terreno. Mas vou pular de assunto, só para ter uma breve, assim, eu quero que me fale um pouquinho assim, tem muita gente que sempre me pergunta, o que é o APP? O APP, a tal da área de preservação permanente. Excelente pergunta também, Thiago. Bom, isso é o seguinte, você já entra um pouco mais na área rural. Mas sabe, né? Como eu vou ser reincidente nas lives aqui, vou aparecer uma vez por mês mais ou menos. Eu vou explicar muita coisa, então vai surgir muita dúvida, inclusive que a gente vai ter que resgatar aí do pessoal comentando. Eu já vi que tem uma moça aqui comentando sobre problemas de terreno que a gente vai ter que responder talvez em outra. Exato. Então já fica a ressalva aí.
Mas a tal da área de preservação permanente é o seguinte: o rico sonho da pessoa que quer sair, quer fazer. Antes houve o êxodo rural, pessoal saindo, indo para o urbano. Agora vai haver, com o tempo, o êxodo urbano para o Sim. rural. Tem muita gente já de olho em área rural, tem muita área em expansão, com vinícolas e tal, enfim, asfaltando ruas que a gente imaginava que isso nunca ia ver isso em vida, e está saindo. Né? Houveram muitas obras nessa questão. Então, áreas em expansão, melhorando o acesso a áreas rurais, o pessoal começa a ficar mais de olho. E aí o que acontece? O pessoal compra lá a tal da área. Aí, mínimo módulo rural. Aí eu vou traduzir agora. A federação, ou seja, o Brasil, como país, instituiu o seguinte: o mínimo que tu pode comprar para ter uma matrícula individualizada são 2 hectares. O município ele pode colocar essa régua um pouco mais alta e estipular 3, 4, vai depender da região. Né? Aqui tem cidades no sul, por exemplo, Dois Irmãos, eu cito muito porque é onde tem o escritório, né? Lá é 3 hectares para o mínimo módulo rural, para ter a matrícula individualizada. Já em outras localidades, com acho que Lomba Grande, acho que a maioria deve ser 2 hectares. Né? Então, em suma, compra a área. Aí, lindo, correndo água no pátio, né? Maravilha, é bom. Só que tem a questão da dor de cabeça. Aí tu não lê as normas, não entende, não te embasa, compra a área, vai lá, coloca as marcações, bate estaca bonitinho, chama o topógrafo apenas com a estação, sem o georreferenciamento. Aí o topógrafo também ele é aquele que só vai e exerce a sua função técnica e não fala nada de norma, não toca nem um pouco sobre o assunto de lei. Porque é o seguinte, a área de preservação, na verdade, não é o topógrafo que dá o laudo. Isso são outros profissionais da área, tipo agrônomo, biólogos, o que mais? Geólogos podem laudar isso. É que depende da atribuição e depende da faculdade onde se fez, no caso, o curso, né? Se tramitou o curso. Só que daí eu, quando vou lá, por andar com toda essa turma sempre, e também o pessoal do judiciário, eu sempre dou instruções ao cliente. Olha, identifiquei lá que tem água correndo no teu pátio, aquilo, em aspas, caracteriza uma sanga ou um córrego, aí vai depender do tipo de fio de água que corre pelo pátio. Então, de onde tem a cota de cheia? Pensa o seguinte, período chuvoso do inverno, onde o rio, o leito do córrego ou da sanga fica mais alto. Daquele ponto da cota alta, dali 30 metros cada lado, tu, em tese, não deveria nem pisar lá dentro. E aí, o que acontece? As ricas pessoas vão lá, o sonho de construir uma cabana bem perto da água, e coloca dentro da área de preservação permanente. Em geral, 70 mil de multa e 1 noite na cadeia. Ponto. Claro, salvo alguns enganos aí, né? Depende da lei e depende de como a pessoa vai avaliar. Tiago Prado, tem sem reincidência na delegacia, ou seja, não tem passagem. Talvez eles só te deem a multa. Talvez tu responda sem liberdade. Mas assim, é passível disso acontecer, tá? Depende do local e depende do que mais tu fez. Se tu só estava erguendo a casa, dependendo do período, a pessoa identifica, tá na fase cinza, mas não encanou esgoto. Agora, se tu encanou esgoto, para onde tu dispersou? Como é que era a conduta do teu fosso negro, ou, sei lá, onde tu tratava essa água para ser depois dispersada para um tratamento? Então, tudo isso vai influenciar. Então, assim, pessoal, já vi vídeo de corretor, tá? Que o pessoal vai lá empolgado e fala, olha aqui água e tal. E aí estava vendendo uma área de 3 mil metros quadrados. Eu olhei aquilo, aí um amigo meu que queria comprar e veio todo entusiasmado. Fraga, olha aqui, essa área linda, tal local. Daí eu olhei e muito bonito. Eu, como leigo, antigamente ia te dizer, vai, compra. Analisei o polígono, olhei os fios d'água, puxei 30 metros para um lado, 30 para o outro no Google Earth e mostrei, cara, se tu comprar isso aí, parabéns, tu vai ser o feliz proprietário de uma cela na cadeia. Aí ele deu risada, apavorado, fez o olho maior que a cara, deu, cara, isso é uma área de preservação. Em teoria, o que o cara está te vendendo, primeiro que ele não vai individualizar a matrícula com 3 mil metros quadrados. Ele precisaria de 20 mil metros quadrados, não 3 mil. Então, eu falei para ele, tu seria posse de uma fração ideal da área, ou seja, tu seria um condômino com outras pessoas. E onde tu queria exercer posse, colocar a cerca e colocar uma casa, tu ia cometer crime ambiental. Então, assim, o pessoal tem que ter muito cuidado. Tem que chamar, às vezes, geólogo, sim, biólogo, tem que, às vezes, fazer um laudo de cobertura vegetal, e daí não sou eu que faço. Existem os profissionais da área da ambiental, gestão, ou bacharel, ou engenheiro,
o engenheiro agrônomo. Às vezes a gente acha, ah, não, o Brasil passa a mão por cima de tudo e tá tudo bem, não vai acontecer nada. Tchê, se daqui a pouco, Thiago Prado vende uma área pro Fraga, o Fraga é leigo, exerce posse da área, tá lá bem tranquilo, quando vê, entra em atrito, entra em conflito com o vizinho, por causa de uma cerca, ou porque o boi invadiu a tua área e comeu a tua horta inteira. Aí tu fica brabo. Aí tu entra em ranço com a pessoa. Quando vê, passa uns 15 dias, tu tá tomando chimarrãozinho tranquilo em casa, com a tua alpargata, com a tua prenda do lado, tá tudo lindo, tocando uma viola no fundo, Luiz Marenco, vamos rir, né? Vamos criar uma atmosfera. Tu tá feliz, tu não tem incomodação na tua vida. Chega a cartinha, o cara com a maleta preta, parece o Neo do Matrix, e te entrega assim. Olha aqui, ó, tu vai ter que comparecer ao fórum para responder por um crime ambiental, porque o cara te denunciou. Então, assim, ó, é muito delicado o que eu tô falando. O pessoal, quando vai comprar área, tudo bem que tem a emoção, e às vezes eu sei que tu acaba vendendo até por causa do entusiasmo da pessoa, e, de fato, isso é legal. Eu também ainda estou no sonho da casa própria, ainda não tenho, né? Ainda moro de aluguel por uma série de fatores de investir nos meus equipamentos, mas o que eu digo para vocês é como eu entendo da lei e eu trabalho por ela, assim, eu sou o chato, é aquele cara que, quando tu marca assim, eu vou fazer uma vistoria diária, eu vou reconhecer a área com um corretor. Quando eu desço do carro, vestindo meu coletinho, meu chapeuzinho, os óculos aqui, o pessoal olha, lá vem bomba. Primeiro o pessoal pergunta se eu sou do IBAMA. Primeira coisa. Outra coisa, se eu sou da Receita Federal, tá devendo? Não tá prestando conta aí como é que é, da declaração de imposto de renda? Aí em terceiro eu falo, não, cara, eu vim aqui para amenizar as coisas, eu vim aqui para não deixar a porcaria acontecer nem pro teu lado, nem pro lado do cliente. Aí os caras se desarmam. Mas é isso, eu dou orientação, faltou água, eu dou orientação e o pessoal às vezes se assusta. Cara, é sério que existe isso? Eu, sim, cara. Essa lei existe desde 1900 e Guaraná com rolha. Sim, e isso se aplica também para açude, para árvores, alguma outra coisa assim? Tem alguma restrição? Tá, Thiago, acho que essa é aquela matadora para nós encerrar a live e deixar todo mundo com a orelha em pé para uma próxima live. Claro. Vou te contar agora uma história. Esse é um caos, esse é o caos que eu queria contar. Ainda bem que tu... Vamos ver esse caos teu aí, aí a gente deixa esse que aí para a próxima live, então. Eu falei verdade. Que tinha um assunto. Não, é coisa feia, mais feia que aí de moto, como diz um amigo meu. Tchê, seguinte, eu fazendo meu curso, lindo, leve e solto lá, de topografia, na Escola Bom Pastor, a escola até, inclusive, eu sou um monitor em algumas cadeiras lá, com o professor que é o orientador do curso, só não sei se eu posso citar ele, mas enfim. Eu vou pedir a permissão e na próxima eu cito, que esse é um cara que merece todo o meu respeito. Então, eu sou monitor hoje na Escola Bom Pastor, a escola que me deu essa atribuição, né? Me gerou essa oportunidade, esse privilégio de trabalhar com isso hoje. Enfim, eis que a gente estava lá fazendo o curso e durante, sei lá, segundo semestre, que são 5 para se formar, lá pelo segundo ou terceiro semestre a gente deu falta de um colega. Obviamente não vou citar ele. E ele faltou umas 4 ou 5 aulas encordoado, como a gente chama, né? E a gente, mas o que aconteceu com o fulano, né? Tá. Eis que ele volta um dia, cara, voltou com a barba grande, voltou daquele jeito assim, voltou mais magro, tá? Parecia que tinha levado uma tunda na rua. Aí, o que aconteceu? Cara, puxei uma cadeia uns dias aí. Mas não, tá de brincadeira, né? E ele era um cara assim da resenha, um cara de fazer rir, né? A gente, não, é história lorota. Aí ele falou, chegou no professor, que é esse mesmo que me colocou lá agora, né? Pra monitoria. Ele, professor, acho que nós vamos ter que fazer uma visita lá para o senhor demonstrar fisicamente todas as burradas que eu fiz na minha área e que me levaram para o Chilindró. Ele, tá, perfeito, fulano, vamos lá então. Porque quando a gente chegou, hoje, eu chegando lá, se eu me volta o filme à cabeça, assim, é catastrófico que eu vou te falar. Mas eu, na vez em que eu fui, eu ainda estava em curso, eu não tinha noção. Moral da história, comprou uma área lá, seus 5 hectares, lindo, cheio de araucária. Só tinha araucária e cerca. O que o bonito fez? Sem perguntar nada para ninguém, sem pedir nada para ninguém, e aí vem a pega do que eu falei da incomodação com o vizinho. Derrubou as araucárias, uma meia dúzia, meteu um açude, mas um açude lindo, top de cinema. Do lado do açude,
onde começou a correr um fio d'água, caracteriza a sanga, meteu a casa do lado, a 5 metros da sanga. Meu Deus. Não precisa dizer mais nada. Puxou uma cadeia bonita, vendeu a área por metade do preço para poder pagar a fiança e voltar para o mundo normal. E ele mostrou aquilo. Eu tô aqui, o cara me deu a permissão, o cara vai comprar a área, mas eu vou mostrar aqui. Tá. Aí o professor começou a apontar, fulano. Mas olha só, o somatório de erros, assim, a curva de erro foi assim, ó. De 0 a 100, em 2 semanas. Uma meia dúzia tranquilo. O cara derrubou. E bem onde era as araucárias, fez o açude. Do lado do açude começou a correr fio, porque ele começava a encher da chuva, caracterizou sanga. Aí o cara colocou a casa pertinho, é o sonho de todo mundo, casa perto da água para manter uma temperatura legal. Moral da história, dormiu uns dias lá, pagou fiança, voltou ao mundo real, depois apavorado, com o cabelo desse tamanho, parecia o Taz, depois do Vortex. E ele disse, cara, nunca mais eu faço uma indiada dessa. E por que isso aconteceu? O vizinho tinha o costume de entrar no pátio, quando aquela área pertencia ao antigo dono, e ia lá catar lenha. E aí o cara, esse meu colega, exercendo posse da área, falou, cara, não quero mais que tu transite dele. Mas como assim? O fulano deixava? Por que tu não vai deixar? Ele, cara, porque agora é meu pátio. Eu tenho os cães aqui de guarda e tal. Ele comprou lá uma raça lá que é super... É além de pastor alemão, é uma coisa assim que é para arrancar pedaço da pessoa, né? Ele falou, como é que eu vou deixar que tu entre aqui? Aí daqui a pouco os meus animais te caçam, arrancam um naco teu, eu vou responder por isso. Pois o cara bem quieto foi lá e pimba. Sabia dos erros, denunciou, cara. Moral da história, 500 mil se transformaram em 250 e mais uma cadeia e o registro lá. O cara tem uma ficha agora corrida por crime ambiental. Qualquer coisa que ele vier fazer hoje na rua, ele tem esse antecedente ali que manchou a vida do cara. Sim. Imagina, cara. Pois é, mas vamos lá. Às vezes, como a gente falou agora no início da live, às vezes as pessoas fazem meio sem ter a noção, né? Não tem não consegue mensurar o tamanho da burrada, para não falar outra coisa. E aí, cara, não busca a pessoa que tem um entendimento ou conhecimento, simplesmente chega lá e mete a motosserra, mete uma máquina, faz um açude e uma casa pé d'água, né? Porque o pé dela tá dentro da água. Já vi casos assim, né? Tem aqui, até na Lomba Grande, que tem uma chácara que eu acho maravilhosa, eu acho linda aquela casa. E a casa avança assim dentro do açude. Esses dias eu passo pedalando lá, né? Daí eu fiquei pensando, será que isso pode? Mas eu não sei. Então, cara, melhor é pensar bem, né? E histórias dessas, assim, escabrosas, com app, né, só para deixar bem claro aí pro pessoal, app não é o aplicativo do celular, app é área de preservação permanente, ou seja, quem compra, que bom a gente falar para nossa audiência aí, né? No caso assim, tu comprou uma área rural, um lote rural, saiba que depende da região, na maioria dos casos, 40% da área é destinada a preservar. E aí, por uma questão de lógica, onde é que tu vai locar essa área de preservação? No entorno de onde corre esse fio d'água. Eu prefiro chamar de área alagada, área úmida, fio de água, porque como não é minha atribuição outorgar isso, né, eu tenho que cuidar como que eu aponto isso em laudo. Agora, se eu estou trabalhando em área, fazendo levantamento, e junto tem o biólogo, ou a geóloga, ou geólogo, enfim, as atribuições a quem compete, aí na hora eu já olho, tá, e aí, como é que eu coloco agora na prancha? Aí ele, pode colocar tal coisa. E aí eu já, imbuído dessa informação, eu já coloco o que é o que vai ser o laudo, né? Então, assim, eu vejo coisas pavorosas justamente pela falta de conhecimento. E o que mais me intriga nessa história é a pessoa estava fazendo um curso de agrimensura e topografia com especialização em georreferenciamento, os professores, na sua grande maioria, todos com formação em engenharia de Minas, engenharia civil, engenharia de agronomia, geoprocessamento, geólogo, tinha uma gama de pessoas para atender ele, custava ele, fulaninho, dá uma visitada lá na minha área, eu te pago aqui 5 mil. O que era melhor? Os 5 mil, 10 mil, 15 mil de laudo? Ou a cadeia e os 250 mil que ele perdeu? Porque ele comprou uma área por 500 e teve que vender 250 às pressas para pagar o que era como é que é o nome? A fiança, né? A fiança. Não vale a pena.
é um trabalho que ele podia ter evitado, uma dor de cabeça gigante que ele podia ter evitado se tivesse buscado alguém que tem conhecimento. Fraga, o que eu vou te dizer, cara? Assim, ó, nós já estamos aqui fechando 1 hora de live e tem muito assunto ainda. E para quem não sabe, vou salientar aqui, o Fraga, ele é irmão do primeiro cara que teve comigo aqui na live, que é um parceiraço meu aqui, que é o Grace. Então ele deve estar aqui com nós, aqui está assistindo. Ele tinha falado, na época a gente conversou, ele falou, meu irmão é topógrafo e tal. Eu disse, cara, show de bola, mas eu tenho que conhecer ele. E pessoalmente a gente ainda não tinha se conhecido. E cara, isso aqui está sendo muito bom para mim, para minha audiência, para a tua audiência. A gente está levando essas informações, contando esses causos, né? E isso aí, cara, indiretamente, eu tenho certeza que uma ou outra pessoa está pensando, mas é alguma coisa parecida com aquele negócio que tem lá na casa do meu avô, do meu tio, entendeu? Então é bem. Isso aí dá muito assunto ainda, tem muito assunto para a gente falar. E justamente até porque, como a gente vai ter vários momentos, eu creio eu que na programação agora do Thiago Prado é uma live mensal com o Fraga, né? Da Nótrea para esclarecer. Vamos fazer uma live. Nós vamos criar até um podcast aí. Logo tem. Tem o teu canal também, é importante a gente deixar aqui para a audiência o canal do YouTube. Né? A gente tem. Eu sei que tu tem outros projetos paralelos aí também. Então, cara, tem bastante coisa ainda para a gente trazer para a nossa audiência aqui. Quem sabe um dia tu aparece no nosso lá, que é o podcast mesmo. E essa live agora, com certeza, eu vou descer ela para a máquina e subir ela depois no meu canal ali, que é o Notriagel. O pessoal que quiser aí algumas informações, até da questão de licitações, porque licitação é de domínio público, então as pessoas têm o direito e deveriam, né, saber. Eu atendo uma licença dessas, né, lá em... mas não é licença ambiental, como é que é o nome agora? Enfim... Eu atendo uma demanda dessas aí lá em Ivorá, que é bem próximo a Santa Maria. Então, assim, uma licitação que pintou, agora me veio o nome, e aí precisava geólogo, ambiental e topógrafo. Então fui eu lá e os meus comparsas, né, do grupo ao qual eu pertenço. Eu respondo por uma empresa ambiental, que é o Grupo Farcouto, em Dois Irmãos, e aí eu tenho esse lastro com eles, né. Por isso, até por essa osmose de estar sempre envolvido com esses profissionais que, vamos dizer assim, eu tenho uma desenvoltura razoável nesse quesito de entender, interpretar as leis, e já durante o momento em que eu estou fazendo o levantamento, eu já dou instruções ao cliente, né? E o que eu tenho que salientar, assim, tem muita coisa, muitos aspectos para a gente abordar das leis do gel urbano, e aí vai vir aí com o tempo uma cacetada de informações, e dessas questões de rurais, bom, praticamente assim, eu vivo, digamos que 80% dos meus levantamentos são rurais, eu vivo do agro, praticamente. Só que agora, quando começar a dar essa enxurrada de trabalhos, de demandas, por causa do geourbano, com certeza isso vai se inverter muito rápido, porque daí a demanda é muito maior, afinal, onde tem mais população e famílias instauradas? É no urbano. Então, assim, é interessante a gente fazer esse trabalho até mesmo de conscientização de todos. Sim, vamos fazer. De melhorar a descrição e colocar esse rigor com o posicionamento global. E aí é aquela coisa, né, Thiago? Mais trabalho para ti, vendendo, lidando com a burocracia, mais trabalho a mim como topógrafo, e vamos fazer live para orientar esse povo aí, com certeza. Bora. Estamos fechados, cara. Estamos fechados. Vamos fazer sim. Vamos fazer a live aqui. Vamos alimentar esse canal lá do YouTube. A gente tem bastante conteúdo. Tenho certeza que tem a agregar aí. E eu tenho certeza que... Bom, eu já tive hoje um amigo meu, só de saber que eu ia conversar com o topógrafo, ele já me chamou e me fez algumas perguntas, né, que eu estendi, já perguntei para o jurídico, já perguntei para o topógrafo. Então, cara, a meta sempre é assim, eu sempre digo aqui, se a gente atingir uma pessoa, né, conseguir corresponder a uma dúvida, a alguma questão de uma pessoa, eu já vou transbordar, já vou ficar muito feliz em todas as áreas, que sempre tem alguém de uma área diferente que vem aqui para a gente conversar, contar da sua profissão, do seu case de sucesso, da sua vida, e isso aí a gente atingir alguma pessoa no sentido positivo, de fazer ela crescer, melhorar, enfim,
né? Isso, para mim, é muito gratificante e é isso que eu estou fechado desde o início do ano, de poder proporcionar isso para os meus amigos, para os teus amigos, né? Para os nossos Ah, e para tantos outros aí que a gente está a nível, não Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, Brasil, né? Então a gente tem um mapa muito grande aí de pessoas que a gente pode estar atingindo aí de forma positiva. Tá certo? sim. Fraga, O meu no recado de momento da encerramento, gratidão. o meu recado de encerramento aí. Tenha um bom amigo advogado ou amiga advogada e um topógrafo. Vai te livrar de muito enrascado. Perfeito. Não, a gente formou essa trilogia aí, né? Vamos tocar, cara. Isso aí. A parte de semana passada eu tive uma parte jurídica também aqui, é legal, tem muita coisa importante que a gente tem que estar integrado disso tudo, assim, então trazer esse conhecimento. Tem muito assunto, então fica para a próxima live, tá, pessoal? Na próxima live a gente vai estar aqui e vai trazer bastante conteúdo e bastante informação. Dessa forma aqui, descontraída, porque a gente é assim mesmo, né? Jeitão pachola de falar. Bom, é É isso isso. aí. Deixar os spoilers para a próxima. Em primeiro lugar, um agradecimento aí, Thiago, pelo convite. Abrir o espaço para que a gente possa trazer justamente isso, lucidez, trazer informação para as pessoas, que é importante para não ter problemas futuros, né? Ou seja, durma em paz sempre, ou como diria o bordão de um amigo meu, né? É melhor às vezes ficar vermelho 5 minutos do que amarelo o resto da vida. Perfeito, perfeito. Que baita frase. Tá certo, meu. É isso aí, meu. Mas a gente tá aqui para aprender, né? Ninguém é tão ignorante que não tenha nada a ensinar e ninguém é tão inteligente que não tenha nada a aprender. Então, essa é a minha frase para encerrar essa nossa live aqui. Tá certo? Fraga, um forte abraço. Nos encontramos aqui, se Deus quiser, em breve, com muito assunto aí. Gratidão. Forte abraço aí para ti, meu. Tudo que é de bom, de melhor para ti e para tua família. Obrigadão, Thiago. Abração Valeu, meu igualmente. irmão. Logo mais. Falou. Um abraço. Valeu. É.